Oi, filhos, tudo bem? Vamos continuar a nossa conversa tentando descobrir coisas e detalhes sobre o pastor do Salmo 23. Eu queria também que vocês dessem um feedback para ver se esses áudios estão grandes demais, estão pequenos demais, eu tô falando muito difícil ou tô falando muito fácil demais, tá bom? Eu posso ir ajustando ao longo do caminho essas coisas aí, tá? Se você entrou aqui pela primeira vez e não entende nada do que está acontecendo aqui, eu sou Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. É uma conversa diretamente para os meus filhos, tá bom? Procuro deixar gravado do jeito que eu falaria para eles. Eu fico me imaginando numa conversa com eles, sentado no gramado, num dia de sol, uma conversa amigável, bem legal. Tudo que a gente conversa procura ser baseado na Bíblia, nas coisas que Deus traz e coloca pra gente. Nós estamos aqui nessa série conversando sobre o Salmo 23, né? Na realidade é sobre o pastor do Salmo 23. E se esse projeto for benção para você também, né? Mesmo que você não seja meus filhos, não faça parte desse grupo, você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Beleza, vamos lá. Chegamos no versículo 3, tá bom? Fala assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A princípio aqui, se a gente olhar rapidamente, parece que Davi aqui talvez não esteja mais falando nada de rebanho, nada de ovelha, nada de pastoreio, né? Talvez sim, né? Mas vamos tentar ver aqui o que ele colocou nessa linha aqui, nesse versículo. Bom, ele começa de cara assim: refrigera a minha alma. Bom, se ele está pedindo para o pastor dele refrigerar alguma coisa, possivelmente ele está com muito calor, né? Talvez ele esteja... quando a gente toma um refrigerante, uma água gelada, um negócio assim, é para a gente refrescar, né? Dar aquela refrigerada assim, né? Tanto que tem essa bebida chamada refrigerante, né? Eu imagino aqui que o Davi, talvez, quando estava escrevendo esse salmo um pouquinho antes, talvez quando ele, no meio dele estava escrevendo no meio de uma experiência, né? E naquela experiência ele estava precisando de um alívio. E veja que ele não pediu um guarda-sol assim: eu tô aqui no meio do pasto com as ovelhas, tá mal solzão aqui, não tem uma árvore para brigar. Deus, me dá um guarda-sol aí para refrescar um pouco. Talvez pudesse até pedir isso se não tivesse nenhuma planta, assim como Deus fez com Jonas, né? Deus podia fazer nascer uma planta lá para dar uma sombra. Mas o Davi explica onde é que ele está precisando de refrigério. É na alma. É lá dentro do coração. Não era nada aparente. Mesmo que tivesse um solzão lá naquele dia, não sei se ele estava escrevendo de dia, não sei se ele estava escrevendo de noite. Olha isso, se ele estivesse escrevendo esse salmo de noite, nem tinha sol lá. Tinha a lua, as estrelas talvez, não sei se no dia estava nublado, mas ele estava muito desconfortável. Algo lá não estava nada bem para ele. Ele estava citando para Deus e descobrindo que Deus era o pastor dele. Então, Deus, como pastor, ele está falando: Deus, eu estou precisando de um refrigério. E não é aqui fora, é aqui dentro. Talvez a gente se identifique com Davi, viu? Talvez você, eu, estejamos precisando de um refrigério lá dentro do coração. Bem agora. Então, acho que talvez seja bom a gente continuar vendo o que mais Davi escreveu para Deus. Sendo que o próprio Davi já havia falado para Deus e descoberto que Deus era o pastor dele. E ele, Davi, como pastor, entendia muito bem desse negócio, o que o pastor faz. Ele falou: nossa, uau, se Deus é o meu pastor, então Deus cuida de mim. Aí ele
ele se sentiu na liberdade de falar: Deus, tô precisando de um refrigério, eu não tô bem. É como se fosse uma ovelha, chegasse chorando, que eu estivesse chorando no cantinho lá. Não sei como uma ovelha chora, né? Mas, enfim, uma ovelha estivesse manifestando que ela estava com dor, não estava bem, estava passando mal. E quando um pastor de ovelhas percebe que uma ovelha está assim, ele vai lá cuidar. Então, é como se a ovelhinha Davi estivesse chorando, estivesse clamando para Deus, pedindo ajuda. E era para uma coisa lá dentro. Talvez ninguém soubesse, talvez ninguém pudesse perceber ou ver isso, esse sofrimento. Mas ele estava sofrendo. E possivelmente ele estivesse sozinho, lá nos pastos. Lembra que Davi foi esquecido pela família dele. O Samuel foi lá ungir como rei e o pai nem citou o nome do Davi. Só depois que o Samuel achou estranho que todos os filhos apareceram lá e não era, Deus falou que não era nenhum daqueles, e o Samuel ficou atrapalhado. O Jessé, que era o pai do Davi, né? Tá alguma coisa estranha tá acontecendo aqui. Deus me mandou aqui na sua casa, falou que ia ungir um filho seu para ser o novo rei de Israel, mas você me mostra seus filhos aqui e Deus fala que nenhum desses aí é. Tá estranho isso aqui. Aí o Jessé fala: sabe o que é? Tem um filho, tem outro filho, sabe? Mas aquele tá lá cuidando das ovelhas. Quer dizer, o Jessé, o pai do Davi, nem tinha falado pro Samuel desse filho. Ele podia falar: olha, eu tenho uns filhos aqui, mas tá longe, deixa eu te mostrar esses aqui primeiro, ver se por acaso é algum desses. Se não for, chama aquele outro lá. Nem falou isso. É como se o Davi nem existisse, né? E se o pai dele agiu naquele momento, é possível, é provável que em algum outro momento Davi tenha se sentido assim, esquecido pela sua própria família, por aqueles que deveriam amá-lo, deveriam estar próximo, deveriam ajudá-lo. E o Davi talvez estivesse sentido sozinho e a alma o coração estava doendo. E aí ele vira pro pastor como uma ovelhinha chorando e fala: refrigera minha alma, tô precisando de refrigério lá dentro. Vamos ver o que ele fala mais, né? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Uau! Davi aqui estava querendo caminhar pela justiça. A gente pode pensar que ele estava querendo ser justo com as pessoas, mas também, possivelmente, ele poderia estar sentindo que estava sendo injustiçado de alguma forma, que o caminho dele tinha alguma coisa que talvez não estivesse certo. E ele falou: Deus, eu preciso caminhar por onde tem justiça, as veredas da justiça. Aqui ele faz um pouco alusão do rebanho, porque quando ele, como pastor de ovelhas, entende que aquele lugar lá não está bom mais, ele precisa se deslocar para um novo pasto, encontrar um lugar que tenha água. Então ele vai caminhar com um grupo de ovelhas, com um rebanho, né, até chegar naquele lugar que é melhor. Ok. E esse caminho é uma vereda, né? A vereda é um caminho, é uma trilha, né? É o acesso para o novo lugar. E ele fala: Senhor, guia-me pelas veredas. Veja, ele está se colocando como ovelhinha. Senhor, eu sou uma ovelhinha. Eu estou precisando de algo. Estou precisando caminhar por um caminho. Trilhar um caminho. E é o caminho da justiça. Que louco, hein? Que louco. Talvez eu e você também estejamos com essa mesma ansiedade, com essa mesma necessidade de trilhar caminhos tais que haja justiça. Que haja justiça. Então, o Davi estava com o coração amassado, sentindo falta de justiça. Ele, como uma ovelhinha, estava berrando como ele podia para Deus. Vamos ver o que ele continuou.
guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Deus. Uau, aqui a coisa extrapolou. Veja, ele nem pede por causa dele. Ele tira o foco dele mesmo. Ele fala, Deus, eu estou arrebentado aqui por dentro. Deus, me conduz, assim como eu conduzo minhas próprias ovelhas por caminhos bons até chegar ao novo passo. Deus, eu preciso caminhar por veredas de justiça. E Deus, não é por mim. Não por mim, Senhor, mas pelo seu nome. Uau, isso aqui é muito louco. Veja, ele está dizendo assim, Deus, o Senhor é o meu pastor. É o Senhor, o seu nome que me sustenta, que me mantém. É o Senhor que provê as minhas necessidades básicas. É o Senhor como pastor me defende dos inimigos, das feras. Eu sou ovelha, não é a ovelha que luta contra as feras que vêm atacar o rebanho, é o Senhor. Então, por causa do Senhor, que o Senhor é pastor, pelo amor que o Senhor tem ao seu nome, à sua essência, ao seu trabalho, ouve essa oração. No versículo anterior, a gente viu que Davi fala que Deus o conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Mas até chegar lá, ele queria trilhar por veredas de justiça. E enquanto isso, ele ainda sinalizou para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me guie pelas veredas da justiça por causa do Senhor. Porque eu estou seguindo o Senhor, estou seguindo a sua voz, a sua palavra, a sua orientação. Eu não faço ideia que caminho o Senhor está me levando. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está me levando para um pasto verdejante. O Senhor está me levando para águas boas, águas tranquilas. E eu gostaria muito que essas veredas sejam veredas de justiça. Eu estou arrebentado por dentro. Ele fala, dá um refrigério, Senhor. Eu preciso de um refrigério. Então aqui Davi se coloca como uma ovelhinha com necessidades urgentes, né? Com angústias urgentes. E aqui a gente vê que uma ovelha pode se manifestar. A ovelha, de alguma forma, eu não sou especialista em rebanho e criação de ovelhas, né? Mas, de alguma forma, a gente sabe que a ovelha pode chorar. De alguma forma, a ovelha ouve a voz do pastor, mas o pastor também percebe quais são as necessidades dessa ovelha. Então, de alguma forma, o pastor percebe. E aí, o Davi está se abrindo, gritando, chorando como ele pode, para dizer, Deus, preciso de um refrigério. Deus, preciso de justiça. Né? Uau! Não eram dias fáceis para o Davi. Não eram dias fáceis para o Davi. Talvez não sejam dias fáceis para você. Talvez vocês, cada um no seu próprio contexto, na escola, com os colegas, sei lá, com os trabalhos que vocês têm, com algumas frustrações com amigos, com professores que eram para dar aula, mas ficam só querendo doutrinar, ficam querendo passar suas visões pessoais e particulares. Às vezes nem passar, querem que impere a opinião deles e você esteja se sentindo num ambiente de muita injustiça. Talvez porque você se colocou numa prova, você respondeu a pergunta, se colocou firmemente numa questão
E essa sua postura não era exatamente a postura do seu professor. E aí seu professor pode ter retalhado você com uma nota que não era justa. Uma nota que talvez possa ter empurrado você para para ter que fazer outras provas, outras tarefas, outros trabalhos para repor aquela nota. E não era justo. Não foi justo. Você estudou, você sabia, você escreveu coerente, você respondeu corretamente a resposta. Mesmo assim, não foi justo. O seu professor pode não ter sido justo com você. Não sei, não faço ideia do que pode ter acontecido, mas pense, se seu coração estiver arrebentado, precisando de um refrigério. Vocês três, cada um, dentro da sua vida, vocês podem clamar a Deus como ovelhas, chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, preciso de um refrigério. Preciso de um refrigério. Senhor, gostaria muito. Guia-me, Senhor, pelas veredas de justiça. Senhor, eu preciso de justiça. Clame ao Senhor. Derrame o seu coração, assim como Davi derramou o seu coração ali. Deus é o pastor de cada um de vocês três. Eu sei disso. E Deus, como pastor, não vai abandonar vocês nas angústias de vocês, nas dificuldades. Estamos trilhando um caminho que é certeza que Deus vai nos levar para pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas nessa jornada, Deus ainda é por nós e Deus está sendo por nós, por vocês. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração de vocês. Então, esse Salmo 23, esse terceiro versículo aqui, assim como Davi lá atrás se derramou diante do Senhor, do pastor dele. E ele, Davi, sabia exatamente o que um pastor faz. E ele sabia que o pastor poderia sim dar o refrigério que ele precisava. Ele sabia sim que o pastor poderia conduzi-lo por veredas, por caminhos bons, caminhos de justiça. Porque se ele, pastor na terra, fazer isso, quanto mais Deus fará. Porque ele é o nosso pastor. Tá bom? Fique com essa, cada um de vocês três. Fiquem com essa palavra no coração de vocês. Lembrem-se que Deus é o nosso pastor. Eu sei, Deus é o pastor de vocês. Então, Ele vai ouvir a voz de vocês, o choro, a dor. Ele vai perceber. Ele está ali para isso. E Ele pode conduzir vocês pelas veredas de justiça. Ele pode sim dar um refrigério para vocês. Lembra que o Davi lá no começo falou assim: o Senhor é o meu pastor. Então como poderei ter falta de alguma coisa? Mas se você está sentindo falta de alguma coisa, lembre-se, o Senhor estende o cajado dele na sua direção para que aquele gancho puxe você de volta. Tá bom? Deus, como pastor, não esqueceu. Não esqueceu. E o Senhor pode sim conduzir vocês três, cada um de vocês, por veredas de
justiça, por veredas que vão levar vocês aos pastos verdejantes. Creiam nisso, que o Senhor, o pastor de vocês, pode levar e vai levar. Esse é o caminho dele, por veredas de justiça, para o lugar que tem águas tranquilas. Tá bom? Fiquem em paz. Não temam. Não temam. Creiam com todas as forças de vocês no pastor da vida de vocês, que é o nosso Deus. Nunca, jamais, em nenhum momento da história da humanidade, Deus abandonou uma única ovelha do seu rebanho. Tá bom? Então, não existe nenhum motivo para a gente não crer no Senhor. Creiam nele com todas as forças de vocês e descansem naqueles pastos verdejantes de Deus. Tá bom? É isso aí. A gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Para você que não é um dos meus filhos, pode deixar o seu comentário. Eles também podem, tá bom? Deixa o seu like. E se esse trabalho tem sido bênção para a sua vida, considere ser bênção para a nossa vida, para a vida da nossa família aqui também, tá bom? É isso aí.